Paz, povo de Deus, povo abençoado, louvado seja o nome do Senhor, que Deus nesse momento possa abençoar o teu lar, tua casa, tua família. Quero aproveitar essa oportunidade para juntos refletir um pouco na palavra do Senhor. Eu tenho por esses dias pensado muito, né? Eu vi uma imagem, eu sou uma pessoa muito refletiva e às vezes através de uma imagem, alguma coisa que eu vejo, Deus começa a falar comigo. E mexendo nas redes sociais eu vi a cruz, o sacrifício de Cristo, o martelo, os espinhos, os pregos. E parei sobre aquela imagem ali, fixei os olhos naquela imagem ali, e aquela imagem ali me falou muita coisa, né? O grande preço, o alto preço que Jesus pagou, entregando a sua vida na cruz do Calvário. E eu não tenho como expressar, as minhas palavras não têm como expressar tão grande ato de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho, essas palavras não tem como expressar, né? Não tem como expressar tamanho sacrifício. Mas me veio um temor muito grande, que quando eu olhei para aquela imagem da cruz, da coroa de espinho, do sangue, quando eu comecei a analisar tudo aquilo ali, eu fiquei pensando que preço alto Jesus pagou. Como foi alto o preço que Jesus pagou? E a pergunta que me veio dentro de mim é o que nós temos feito com isso. O que nós temos feito com tamanho trabalho, com tamanho esforço do nosso Senhor, com tamanha disposição, né? Com tamanho sofrimento, com tamanha exposição, com tamanha humilhação. A que ponto o nosso Deus ele chegou? Veja a que ponto ele desceu, ele se humilhou, ele se entregou, ele morreu, derramou sangue, sentiu dor. Aqui, como ele foi tão longe? E a pergunta que ficou no meu coração foi: o que é que nós temos feito com esse tão grande sacrifício? E me veio uma preocupação, como sempre, eu tenho essa preocupação desde sempre. Eu tenho essa preocupação. E essa minha preocupação incomoda outras pessoas também. Eu fico preocupado porque não deveria incomodar. Se a pessoa está em Cristo, essa minha preocupação não deveria incomodar outras pessoas, principalmente aqueles que estão em Cristo. Mas incomoda cada um fica naquilo que entende, né? Daquilo que sente a palavra de Deus. Mas eu vejo aí as pessoas preservar monumentos, preservar construções, né? Preservar bibliotecas centenárias, preservar a estrutura de algum bairro, né? Eu vejo aqui as pessoas preservando, mantendo, porque já é um patrimônio tombado, que ninguém pode mexer na cor, a cor tem que permanecer sempre aquela. As figuras, os desenhos não podem ser substituídos por nada, tem que restaurá-los, né? Pintá-los, dar vida a eles, mas eles têm que permanecer originais, como sempre foi. Eu vejo em tudo, em imagem de pessoas que se tornaram famosas, eles cuidam muito bem, zelam muito bem. A gente vê imagens de esculturas de pessoas que foram consideradas santas, e aí as pessoas têm o maior zelo, o maior cuidado, limpa. E aquele zelo, você não pode dizer nada, você não pode tocar, você tem que se prostrar, há um respeito muito grande
há um zelo muito grande por muitas coisas, por figuras, por imagens, locais, né? Locais que são preservados. E a gente se preocupa muito. Em Jerusalém, há muitos lugares preservados, a tumba de Cristo preservado, outros lugares aí. Muitas coisas foram mantidas preservadas, né? Agora, o meu questionamento, né? Que mais me tocou nisso tudo é que a palavra de Deus, na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, os homens pegaram a Sagrada Escritura e fizeram o que queria fazer. Existem bíblias de todo tipo hoje em dia, mexeram nas Sagradas Escrituras, mexeram na Bíblia, mexeram na interpretação, criaram várias seitas que foram tiradas daqui, da Bíblia, da Palavra de Deus. Criaram muitas doutrinas com revelações próprias, interpretações próprias. As pessoas interpretam do jeito que quer, do jeito que acha, e aí cria suas doutrinas, cria os seus evangelhos. Infelizmente, falsos evangelhos, falsos ensinamentos são tirados das Sagradas Escrituras. São a palavra de Deus, é a Bíblia que é usada nos púlpitos, né? Essa palavra de Deus é usada nos púlpitos, e as pessoas mal intencionadas, querendo lucrar ou ter vantagem de alguma forma em alguma área, seja ela material, seja ela pelo orgulho, pelo desejo de poder, por querer, pelo ego mesmo, pelo egocentrismo e tantas outras coisas que a gente desconhece, né? Então cria as suas doutrinas, cria os seus evangelhos, cria suas visões, cria suas formas de viver o evangelho. Infelizmente, mexeram com a palavra de Deus, e aí nós temos visto, né, várias igrejas que trabalham de formas diferentes, que trabalham com muitos elementos, cada um trabalha de uma forma diferente, né? Mas que é o que me admira, o que me chama a atenção é isso. Preservamos tudo. A gente preserva tudo. Quando a gente traz para a nossa vida, eu vejo que alguém comprou um carro. Eu já vi irmãos que cuidam muito bem. Eu admiro quem faz isso. Admiro, acho bonito. Compra um carro, cuida dele, lava ele, pinta ele, passa cera nele, deixa o carro aquela cor mais linda, cuida dele por dentro, cuida dele por fora, e tem o prazer de manter. Tem muitas pessoas que trabalham com carros antigos, e eles conservam a sua origem, conservam o carro daquele mesmo jeito. E esses carros assim antigos, que são preservados, que são originais, cores originais, onde eles preservam, tem um valor muito grande. Existem pessoas que trabalham, que têm esse cuidado. Mas, meus amados, dói no nosso coração, dói, pelo menos no meu coração dói, é que isso deveria ser feito com a palavra de Deus. Não deveríamos ter tamanha ousadia de mexer nas Escrituras, de mexer nas doutrinas dos apóstolos. Meu amado irmão, uma doutrina já foi posta, uma direção já foi posta. A maneira
de se viver esse evangelho já foi ensinada, já está aqui. A maneira de buscar a Deus já está aqui. E eu quero dizer que Cristo, Ele é a chave de tudo. E é a partir de Cristo que tudo começa. Cristo, Ele fechou um período e iniciou um novo período. A morte de Cristo fez isso. Encerrou o Antigo Testamento, não que Ele lançou fora, de forma nenhuma, mas o Antigo Testamento nos fazia entender os nossos pecados, como nós éramos miseráveis, né? Apenas mostrava, revelava o nosso pecado, jamais nós iríamos conseguir nos libertar dos nossos pecados. E aí Jesus vem e começa uma nova história, um novo caminho, nele, em Cristo. Meus amados irmãos, Cristo é a direção, Cristo é o Evangelho, Cristo é o nosso exemplo, é o nosso espelho de como servirmos a Deus. É nele que está toda a orientação, é no Espírito Santo que Ele clamou ao Pai para que viesse e estivesse conosco. É através desse Espírito Santo, é através dessa doutrina dos apóstolos que nós devemos viver, que nós devemos nos fortalecer e devemos colocar em prática, ter a nossa vida prática naquilo que foi ministrado pelo Senhor Jesus Cristo, pelos ensinamentos. Como nós devemos orar, como nós devemos perdoar, como nós devemos jejuar, como nós devemos nos prostrar diante do Senhor, a questão da humildade, a questão do perdão, afastar de nossos corações a altivez, porque infelizmente se prega um evangelho que faz o homem se tornar mais soberbo, que faz o homem bater no peito, que é o querido de Deus, e faz questão de colocar nos corações das pessoas sobre o inimigo tem que ver a tua vitória. Aquela pessoa que te humilhou tem que ver, tem que estar viva naquele dia para ver a tua bênção, para que ela veja. Meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde Deus está se preocupando com o nosso ego, de tal maneira que Ele se preocupe em, não, eu vou te exaltar para que aquele que te humilhou, aquelas pessoas que te viram assim, aquelas pessoas que te rejeitam, não, amado, meu amado, Jesus Cristo diz, que Jesus Cristo diz, ama o teu inimigo, perdoa aqueles que têm perseguido, aqueles que falam mal de ti, fale bem dele. Meu irmão, a orientação é Cristo, Toda mensagem que foge disso, que foge dessa direção, que foge dessa motivação, a motivação do Evangelho tem sido outra. Fala-se muito em que Deus vai te exaltar, que Deus vai te colocar ali, vai te colocar não sei aonde. É esse Evangelho que tem crescido, o Evangelho egocêntrico, onde o homem é o centro desse Evangelho. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 em diante. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Veja só, mas ainda que nós mesmos, eles dizendo, o apóstolo Paulo, os discípulos, os apóstolos, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Olha só, olha o que diz, olha, se eu mesmo começar a mudar esse evangelho, ou descer um anjo do céu, veja como aquilo que já foi posto, que já foi determinado, ninguém pode mexer. Meus irmãos, o evangelho já foi pregado, o evangelho já é esse aqui, não há novidade nenhuma, não há nada para que se possa ser acrescentado.
Não há nada para ser mudado. Jesus, ele já fez o que tinha de fazer, passou para os discípulos todas as diretrizes, as direções, e nós não podemos mais mudar isso aqui. É isso aqui, pronto, é o que está aqui escrito. E nós temos que preservar esses ensinamentos, meu irmão, nem acrescentar, nem diminuir isso aqui. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22, do 18 ao 19, fala o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Meu irmão, isso é perigoso. Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Meu amado irmão, é claro, isso é claro, nós não podemos nem tirar e nem acrescentar. O que Cristo fez já é suficiente. O que Cristo ensinou é suficiente. O que Cristo passou para os discípulos é suficiente. A doutrina que Cristo passou para os discípulos e deixou para que eles dessem continuidade é suficiente. Não precisamos acrescentar nada. Não precisamos tirar nada. A palavra é o que é. A doutrina é o que é. E nós não podemos mexer nisso. Corremos um grande risco em mexer naquilo que é sagrado, aquilo que já foi posto, já foi colocado um alicerce, já foi selado, e nós não podemos mexer nisso. Sabemos que existem pessoas que têm um bom coração, pessoas boas, não têm má intenção nenhuma, mas que muitas das vezes são influenciados por doutrina de outras igrejas, porque acham melhor, vamos fazer dessa forma, olha, vamos fazer assim, é tão bom assim, fica tão legal assim, vamos mudar isso aqui. É como se pegasse o evangelho como se fosse qualquer um bem seu próprio, uma casa sua, que você pode mudar de cor, que não, acho melhor aqui, eu acho melhor esse móvel aqui, acho melhor a geladeira ali, acho melhor a cadeira aqui, acho melhor essa cor, acho melhor desse jeito. Irmão, nós não temos que achar melhor, que é assim, assado, ou seja lá como for, e mudar. É o que é e o que já foi posto, e o que já foi determinado. Nós não temos que mexer em nada, nós não temos que mudar nada, nós temos que simplesmente extrair a verdadeira revelação da palavra de Deus e ficar nela. Ter cuidado de não colocar novidades. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me preocupo muito com isso, em novidades, em incluir novidades, em inventar, em enfeitar. Meus irmãos, a gente não faz isso com as coisas que a gente tem. Você não pegaria e entregaria seu carro na mão de alguém, um carro seu, que você tem um cuidado muito grande, e aquela pessoa pintada da cor que quisesse, e aquela pessoa desenhasse, fizesse um desenho no seu carro, e a pessoa plotasse alguma coisa no seu carro. Como era que você iria se sentir? Se você quer daquele jeito, foi o que você quis fazer, foi o carro que você comprou, era o seu gosto, a cor que você queria, pronto, é isso aqui, eu gosto disso, é assim que eu quero e é dessa forma e pronto, tá feito. E alguém chega e começa a pintar, alguém chega e começa a plotar alguma coisa, alguém chega e começa a inventar uma coisa, enfeitar, começa a fazer. Meus irmãos, de quem é o carro? É seu. Meus irmãos, de quem é essa palavra? De onde veio essa palavra? Essa palavra não é minha, eu tenho que preservá-la, vírgula, ponto, vírgula, acento, ponto, tudo, eu tenho que preservá-la, porque eu preservo, tem coisa que eu gosto de preservar que é minha, mas isso aqui, essa palavra, meus amados irmãos, é por isso que a palavra de Deus diz que o temor é o temor que nos ajuda, né? Sem o temor a gente peca, a gente erra muito. É o temor que nos livra. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 32, diz que tudo que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Isso é no Antigo Testamento. Não é só o livro de Apocalipse. No Antigo Testamento, Deuteronômio. Nada diminuirás, nem acrescentarás de tudo aquilo que sai da minha boca.
É o que Deus diz. Provérbios 30, o versículo 5 e o versículo 6, diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejais achado mentiroso. Deus se preocupa com aquilo que ele falou, com aquilo que ele determinou. Meus irmãos, o que saiu da boca de Deus tem que ser colocado, apresentado do jeitinho que saiu da boca dele, sem acrescentar e sem diminuir. A palavra de Deus diz, fala em Jeremias, fala em Ezequiel, fala sobre os falsos profetas, que ele diz assim: eis que eu sou contra esses profetas que profetizando, mentem, e falam aquilo que provém dos seus corações e não aquilo que saiu da minha boca. Ele diz: eis que eu sou contra esses profetas que fala dizendo: eis que o Senhor disse, quando eu não falei. Irmãos, Deus ele se preocupa sim com aquilo que nós falamos, e nós usamos o nome do Senhor para validar o nosso pensamento, para validar os nossos conceitos, para validar os nossos conceitos, a gente usa o nome de Deus. Não, porque Deus disse assim, Assim diz o Senhor. O Senhor mandou eu dizer: olha, o Senhor me mostrou isso, isso e isso. O Senhor me disse isso. Meus irmãos, olha, sabemos, eu tenho conhecimento, não sou nenhum tolo, conheço que existe o dom de profecias. O dom de profecias existe. Existem pessoas que têm o dom de profecias e que falam da parte de Deus, aquilo que Deus revela. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias surgirão falsos profetas que enganariam a muitos. Muitos seriam enganados. E o que eu falo aqui nesse momento para, primeiro, porque há temor em mim. Eu tenho muito temor nessa área, de tanto preservar a palavra escrita como aquela que sai como se fosse Deus falando uma revelação. Temos que ter cuidado. Temos que falar verdadeiramente aquilo que vem do trono de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus. E para isso nós temos que ter o discernimento para saber se é de Deus, se vem de mim, se é do meu ego, do meu orgulho. Eu quero ter fama de profeta, Mas, meus amados, você pode ter fama de profeta aqui, você pode ter fama daquele que revela tudo, você pode ter fama de revelar CPF, número de identidade e tantas outras coisas. Você pode ter fama aqui de profeta aqui na terra, mas se você não estiver falando aquilo que vem do coração de Deus, meu amado, que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de você. Estou deixando esse recado aqui, essa palavra, e com muito temor, respeito sim, respeito os homens de Deus que têm dom de profecia, e graças a Deus por esses homens, por essas mulheres que têm o dom de profecia. Eu me refiro tanto para eles mesmo, para que Deus guarde eles, para que não sejam usados, porque há momentos que Deus cessa e a gente, para manter a posição, a gente começa a falar daquilo que vem do nosso coração, para agradar as pessoas, porque nós amamos algumas pessoas, queremos o bem daquela pessoa e nós profetizamos para aquela pessoa aquilo que é bom, e nós usamos o nome do Senhor, dizendo: o Senhor disse, quando o Senhor não disse. O Senhor mandou dizer, quando o Senhor não mandou dizer. E a palavra de Deus diz que nós não podemos usar o nome do Senhor em vão. Então, em Provérbios capítulo 30, versículo 5 e o versículo 6, diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo, para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Mateus 24, versículo 11 diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus que está dizendo. Meu amado, olhe para mim.
Pare e me observe agora, me escute. Jesus saiu da boca, do lábio de Jesus, dizendo: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é dos lábios de Jesus. 2 Pedro, capítulo 2, de 1 ao 3, diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão comércio de vós, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Veja que eles vão introduzir encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor. São coisas simples, sutis, que acabam negando o nome do Senhor. Porque em algum momento Jesus Cristo disse para os escribas e os fariseus: eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E diz que as suas obras acabam negando a Cristo. Então a gente confessa Cristo, Cristo é isso, que Deus é maravilhoso e tal. Mas a forma de nós trabalharmos, de nós agirmos, de nós cultuarmos, de nós exercermos o trabalho do Senhor, acaba negando Cristo. Quando nós substituímos o nome de Cristo por elementos, quando nós substituímos, porque a doutrina base do Evangelho está concentrada em Cristo. A salvação somente em Cristo. Não é em placa de igreja, não é em nome de igreja, não é nem usos e costumes, não é nada disso. A salvação. E outra coisa, não é mérito humano, não é mérito humano. Me perdoe os que pensam dessa forma, que diz: eu por causa da minha fidelidade, que eu sou fiel, Deus fez isso na minha vida, Deus operou na minha vida, porque eu sou fiel. Me perdoe quem pensa dessa forma, mas eu quero expressar aqui o meu pensamento nesse momento, né? Respeito o seu pensamento, mas não há justiça em nós, não há mérito em nós que nos faça merecedor, não, de forma nenhuma. É a graça de Deus, pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, pelas ricas misericórdias do Senhor, o Senhor nos concedeu tal bênção. E não por conta da minha fidelidade, porque, meus irmãos, nós erramos todos os dias, pecamos todos os dias, e não há em nós nenhum mérito, nada que possa nos garantir, que nos dê crédito diante de Deus. Não, o crédito, quem nos dá perante Deus é Cristo. O sangue dele, o sacrifício dele é que nos dá crédito, mas não o que eu venho a fazer, não justiça feita por mim, mas justiça que foi feita por Cristo. Só uma dica para os irmãos, né? Então, em Mateus capítulo 24, do versículo 24 e 25, diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Eis que eu, olha que Jesus diz, eis que eu vou-lo tenho predito. Jesus aqui enfatizando: olha que eu tenho falado. Foi Cristo que falou isso. Existem muitas pessoas que dizem: pastor, se preocupe com isso não, pregue a palavra, pregue outra coisa, fale do amor, fale da graça, fale da misericórdia. E meu amado, eu tenho que falar apenas só disso e deixar os irmãos sendo enganados? Não, vai, irmãos, é na bênção, que Deus abençoe, vai em frente, né? Vai em frente, vamos assim mesmo, vamos fazer assim mesmo, tal, que bom e tal. E não analisar o que estamos fazendo, e não analisar
o que estamos ouvindo e não analisar, né, o que estamos comendo, e não analisar nossas práticas, e não analisar a nossa forma de buscar, a nossa forma de adorar, a nossa forma de servir, fazer assim cegamente. Não, vamos lá. Meus irmãos, Cristo se preocupou com isso. Os discípulos após se preocupou com isso constantemente. Meus irmãos, eu peguei alguns textos aqui, mas são inúmeros, centenas de textos que Jesus se ocupou, que os discípulos se ocupou para orientar, para ter cuidado com os falsos mestres, falsos ensinos, doutrina de demônios. Porque como é que eu não vou me preocupar com isso? Como é que eu não vou me preocupar? Meu irmão, não se preocupe com isso não, deixa cada um para lá, deixa cada um para lá. Se Jesus não orientasse isso aos seus discípulos, eles poderiam ser enganados facilmente. Então ele deixa bem claro aqui, né? Enganarão até os escolhidos, se possível for, enganaram até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Olha que eu tenho te dito em 2 Coríntios, do 11, capítulo 11, do versículo 13 ao 15, diz: pois tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha o que ele está dizendo. Transfiguram-se em apóstolos de Cristo, e não é de se maravilhar, porque até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.